Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Eu e o João, a gente está muito feliz de fazer esse evento aqui online para vocês. Na realidade, eu e o João, a gente já tem um podcast que chama 30 Minutos de Neuromarketing já há 3 anos, e a gente vinha evoluindo aqui numa ideia de começar a compartilhar um conteúdo com as nossas caras, assim, ao vivo, ter uma pegada de troca com a nossa audiência, porque, enfim, o podcast, vocês sabem, a gente efetivamente fala, vocês escutam e a gente não interage. Na Neuromarketing, a gente tem uma metodologia exclusiva desenvolvida para aplicação de conceitos de ciências comportamentais para aumento de ROI, e aí em todos os sentidos, bem aplicação prática nas empresas. E hoje a gente vai trazer esse conteúdo aqui para vocês. Como eu falei, esse conteúdo vai ficar gravado para quem, enfim, quiser rever depois, ou quem não teve a oportunidade de estar aqui ao vivo com a gente. Tem bastante gente que está trabalhando, ou está viajando, ou está em fuso horário aí, que não consegue participar. Então, a gente vai deixar gravado para vocês assistirem depois no nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, não conhece o João, a gente vai se apresentar rapidamente aqui, pode ficar tranquilos. Enfim, eu sou especialista em marketing e neurociência aplicada a negócios. Eu tenho 4 pós-graduações aí, sendo que a quinta está em andamento, 2 delas são em neurociência. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em marketing e trade, eu estou em vendas também, mas só foram 4 anos, então a minha maior fortaleza aí é marketing e trade. Eu dou aula em 4 universidades, na FIA, Ser Educacional, São Camilo e IBM, e eu passei por grandes empresas como P&G, Arno, Salton Brasil. João? Bom, e aí, gente, me apresentar um pouquinho, né? Eu também tive uma carreira executiva aí durante 13, 14 anos em multinacional, né? Passei por Mondelez, por BIC, por outras empresas também, né? Tive um privilégio de passar por marketing, por trade marketing, por vendas, né? Então, quem passou aí por indústria de bens de consumo sabe que essas são as áreas que compõem o negócio de uma indústria, né? Então, isso me deu uma visão bem generalista. E aí, quando eu comecei a empreender, eu comecei a dar aula também, né? Então, hoje eu sou professor da pós-graduação da FI Business School, dou algumas aulas em outras instituições também, enfim, né? E venho atendendo diversos clientes aí de diversos portos, o que acaba, né, dando uma visão até mais generalista do que eu tive a oportunidade de construir dentro do mercado. E ao longo desses anos aí empreendendo, né, a gente sempre fala que empreender a gente, né, aprende a cruzar e cabecear, né? Então a gente acaba tendo uma visão não só de outras áreas, mas também de outros segmentos, né? E isso nos proporciona um aprendizado bem amplo, né, que a gente pode dividir. E a gente vem há 3 anos dividindo, né, não só eu e a Cibele, mas também os convidados que a gente sempre traz. O podcast ele está aí com 30, com quase 100 episódios, né? A gente teve a oportunidade aí de trazer os principais nomes, não só do Brasil, mas do mundo para o assunto, né? Hoje o canal é o maior canal do assunto em língua portuguesa, e arrisco dizer que até se botar língua espanhola, a gente é hoje o maior canal, né? A gente perde para alguns podcasts do assunto de língua inglesa, né? Porque o mercado lá realmente já está há anos sendo desenvolvido. E além do podcast, a gente entendeu que a gente precisava evoluir em outras plataformas de conteúdo. Então, há cerca de 3 meses, mais ou menos, a gente abriu o nosso canal do YouTube e a gente começou a subir principalmente os episódios, algumas gravações de episódios que a gente tinha, né? Porque quando a gente começou lá atrás, a gente começou exclusivamente para o Spotify, né, e as outras plataformas de streaming de áudio, mas a gente viu essa necessidade, né, avançou nesse canal do YouTube, que tem aí cerca de 3 meses, né, e o nosso podcast tem 3 anos, e a gente evoluiu também há cerca de 3 meses para um conceito de comunidade de WhatsApp. Então a gente abriu um grupo de WhatsApp, literalmente um grupo aberto, gratuito, né? Hoje a gente já está aí com cerca de 400 membros, crescendo, né? Então foi bem bacana. Aí a gente começou ali, deu um gás inicial, colocou 100 pessoas e a gente fez uma copy que de 100 foi para 250 em um dia, né? Então foi um trabalho legal, o pessoal interage legal ali, a gente sempre lança um case, sempre faz algum tipo de discussão dos conceitos das ciências comportamentais.
E ao longo desse grupo, a gente começou a utilizar esse grupo como uma pequena plataforma de pesquisa, né, para ter mais interação com os nossos ouvintes, os nossos alunos, os interessados no assunto, as pessoas com as quais a gente já trabalhou e que continuam admirando nosso trabalho, enfim. E a gente percebeu algo que a gente já tinha algumas hipóteses a respeito, né, até porque a gente já viveu também o lado de ser aluno, o lado de estar iniciando a estudar ciências comportamentais, e a gente percebeu que a maior dor de todas, né, a gente fez uma votação, assim, ela ganhou assim de uma forma bem expressiva, a votação, a maior dor das pessoas que estudam o assunto é efetivamente conseguirem entender e aplicar. Né, porque o assunto é muito interessante, faz sentido, né, os conceitos fazem muito sentido em termos de entendimento de comportamento humano, de processo de tomada de decisão, mas no dia a dia, na correria do dia a dia, na gestão das empresas, a gente sabe que as pessoas estão efetivamente apagando incêndio todos os dias e elas não conseguem aplicar isso e acabam não absorvendo o conteúdo, até porque para você conseguir efetivamente aprender algo, você tem que aplicar, né? E aí a gente, com toda essa bagagem, né, e dando consultoria, aplicando isso desde a época lá de CLT, onde a gente iniciou a estudar neuromarketing, tanto eu quanto a Cibele estudamos o tema aí há mais de 10 anos. Eu efetivamente comecei em 2008, o primeiro livro que eu li do assunto, e desde então não parei. A gente teve a chance de aplicar, de aprender, de errar e dar aula e sentir essa dor na prática. E ao longo do tempo a gente conseguiu efetivamente desenvolver essa metodologia que a Cibele comentou no começo. E aí a gente falou assim, por que não dividir? Porque no nosso grupo lá ficou muito claro que as pessoas tinham essa dor. Né? E aí a gente falou, não, vamos dividir com o pessoal, né? Acho que todo mundo tem essa dor, né? Às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, mas a gente achou interessante. E aí, o que que eu queria estabelecer com vocês aqui, gente? A gente tem aí uma horinha aí de conteúdo, né? Prometo não me prolongar tanto. Vou até colocar aqui um despertador aqui para a gente não passar muito do tempo, mas eu queria estabelecer com vocês uns acordos iniciais, né? Eu acho que o primeiro é a questão das dúvidas, né, gente? Anotem, né? Mandem no chat ali, a Cibele vai ficar gerenciando o chat, depois ela vai selecionar essas dúvidas para a gente, no final, a gente esclarecer. Tá, gente? Então vamos deixar eu falar e tal, até para não quebrar o raciocínio, mas aí depois a gente retoma as dúvidas. Mas é muito comum a gente esquecer, né? Então já coloca no chat ali para não perder a dúvida. O seguinte, gente, é uma coisa que eu vejo muito dando aula, né? As pessoas às vezes tirando print, ou às vezes tirando foto do slide, anotando o que está no slide. Não se preocupem com isso, né? Depois a gente vai disponibilizar a gravação no YouTube, né? Se preocupem em anotar os conceitos, os cases, as ideias que vocês têm para o negócio de vocês, né? É muito comum quando você está assistindo uma aula, às vezes você tem um insight, pô, podia fazer isso na minha empresa também, né? Se preocupem em anotar isso, porque é isso que vai fazer a diferença no aprendizado de vocês, né? O slide a gente depois vai disponibilizar para vocês via YouTube. E um outro ponto que eu tenho sempre que falar toda vez que eu dou aula, porque às vezes já deu até rolo, né, de pessoas ficarem magoadas, enfim, né, achar que a gente está falando mal do trabalho dos outros, e não é o caso, né, a gente sempre traz boas práticas, mas eu gosto de trazer mais práticas também, porque é assim que a gente aprende. Né? O ser humano ele aprende muito mais no erro do que no acerto, né? Então, às vezes, eu tenho esse costume, né, e isso é uma coisa que eu aprendi na neurociência aplicada à educação. Vocês vão ver que a gente tem muita didática em cima disso. As pessoas aprendem mais no erro do que no acerto. Então, às vezes eu trago um case ruim, né, mas não é crítica destrutiva, pelo contrário, é uma crítica construtiva, até porque a gente está no dia a dia de empresas, a gente sabe o quão complexo o quanto que a correria nos consome, o quanto que muitas vezes você está submerso na operação e você não consegue ter essa visão mais estratégica que a gente de fora consegue ter. Bom, e aí, gente, eu começo com um conceito de marketing, né? Eu acho que, assim, a gente sempre, às vezes tem que falar o óbvio,
né? E muitas vezes esse conceito ele é deturpado, né? O mercado deturpou muito esse conceito, né? Quando a gente entra numa empresa para dar uma consultoria, muitas vezes a gente se depara com departamentos de marketing que não fazem marketing, que fazem só comunicação. Né? E comunicação é só uma das ferramentas, né? Então a gente precisa esclarecer isso, porque isso tem a ver com o conceito de neuromarketing, com o conceito de planejamento de neuromarketing, que a gente depois vai falar para vocês. Né? Então, o conceito de neuromarketing, de marketing primeiro, gente, assim, o que eu mais gosto e o que eu sempre repito em todas as minhas aulas, e enquanto eu estiver dando aulas, eu vou repetir isso, porque a gente tem esse papel aí de evangelizar o mercado, é o conceito mais antigo que existe, né? Que o marketing é um conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades e desejos do cliente. Né? Então, a gente tem esse conceito, que é um conceito muito amplo, mas ele dá toda a amplitude do que marketing realmente precisa entregar dentro das organizações. E aí, quando a gente fala em entender, nada mais justo e mais coerente de da gente utilizar as ciências comportamentais como um todo, né, não só a neurociência, para entender, né, esse cliente. Né? Então, a gente vai ter que entender comportamentos. No final das contas, a gente quer estimular comportamentos desse cliente. Então, a gente precisa entender o comportamento humano. Né? Então, a neurociência, a ciência comportamental aplicada, ela é o maior aliado, né, de marketing. E quando a gente olha marketing lá fora, isso é muito utilizado, né, para poder evoluir nisso aí. E atender, gente, é os famosos 4Ps. Né? A gente vê aí muita metodologia nova sendo criada, 4Ws, 4As, 8Ps, cada hora um lança um conceito novo, um livro novo, que no final das contas serve para o cara vender palestra, serve para o cara vender consultoria, mas fala dos 4Ps. Às vezes dá uma refraseada, dá uma embalada diferente, mas quando você vai olhar na essência, eles estão falando dos 4Ps. E aí eu coloco aqui um quinto P, que é o P de pessoas, né? Então a gente precisa de pessoas para orquestrar tudo isso, né? Então você vai entender através das ciências comportamentais e atender através desses 5Ps aí, né? Que é o produto ou serviço, o preço, a praça, que aí são os canais de vendas, e a promoção, que é um outro conceito que aqui no Brasil as pessoas deturpam muito, porque não é a promoção de preço, né? A promoção de promover o produto. Então, é toda a parte de comunicação. E as pessoas, né, que são parte aí do time que vão fazer isso acontecer. E aí, né, esse conceito de comunicação, muitas vezes, ele é o único conceito que um departamento de marketing toca. Né? E é impossível um departamento de marketing que só toca comunicação fazer uma comunicação estratégica, porque se ele não entende do produto, se ele não entende da precificação, se ele não entende de canal de venda, ele vai comunicar como de forma estratégica. Né? Então, o primeiro erro aí que a gente vê nas empresas é esse, um departamento de marketing que cuida só de comunicação. Né? E aí já começa errado, né? Então a gente tem esse trabalho aí de consultoria também de olhar o marketing de uma forma mais estratégica. E aí o neuromarketing ele entra, né, dentro desse conceito. E qual que é o conceito hoje? Aí eu trago aqui o conceito do Roger Dulley, que inclusive tem um episódio dele lá no nosso podcast, que é um dos pioneiros, um dos grandes nomes aí do neuromarketing, um cara que é colunista da Forbes nos Estados Unidos, enfim, um cara assim de alto renome no meio, e ele traz um conceito muito simples, né, que neuromarketing é a aplicação da neurociência e das ciências comportamentais ao marketing, né, ajudando lá a entender, né, para poder atender no final das contas de uma forma melhor. E aí a gente entende que o que é, né, a neurociência, o que é todas essas ciências comportamentais. Aí a gente traz esse conceito, que é um conceito muito utilizado em Stanford, que é o conceito de biologia comportamental, que é um conceito interdisciplinar de várias ciências, né? Então, aqui, diferente das barreiras acadêmicas tradicionais, né, que a gente sempre escuta falar aqui no Brasil, é biológicas, é exatas, é humanas, isso não existe, né? Lá fora essa barreira não existe. Essa barreira, infelizmente, ela ainda existe aqui no mundo acadêmico brasileiro, mas quando a gente olha para fora, a gente vê que isso não existe mais, né? Porque a gente não pode se dar o luxo de tentar entender comportamento humano, que é uma coisa tão complexa, com uma ciência só.
né? Então a gente utiliza da neurociência, né? A gente utiliza da biologia como um todo e das ciências comportamentais, né? Do ponto de vista comportamental, né? Então a psicologia, a antropologia, a sociologia, a economia, né? A área da economia comportamental, uma área que vem crescendo muito nos últimos 20, 30 anos, né? E vem contribuindo muito também com o neuromarketing, né? Porque estuda as relações econômicas e aí entra compra, entra consumo, né? Então todas essas ciências elas vão ajudar e além disso a gente tem a questão dos dados, né? Então você vê ciências humanas, ciências biológicas e ciências exatas, porque sem dados a gente hoje no mundo de hoje, né? No mundo marqueteiro de hoje não existe, né? Você falar de marketing dissociado de dados, né? Então as ciências dos dados elas dão os comportamentos, né? Descrevem padrões comportamentais e as ciências comportamentais, por outro lado, elas geram hipóteses que podem ser testadas, validadas através de dados, e existe essa troca aí entre ciência dos dados e as ciências comportamentais para que a gente possa fazer do neuromarketing algo realmente efetivo e algo que seja aplicável no dia a dia das empresas. E aí, gente, eu gosto de, às vezes, trazer algumas situações de pessoas aí, de celebridades do meio, né? E o Rory Sutherland é um alto executivo da Ogilvy no Reino Unido. A Ogilvy, para quem não conhece, é uma das maiores, talvez a maior agência de publicidade global do mundo, né? E eles fazem um trabalho muito forte de ciência comportamental na Ogilvy do Reino Unido, né? Pelo trabalho que o Rory Sutherland faz. Inclusive, eu e a Sibeli já fizemos curso com ele. E ele traz essa frase que, para mim, é muito emblemática, né? E muito atual, porque tem muitas empresas hoje que elas se baseiam muito num aspecto de competitividade baseado numa tecnologia. E tecnologia facilmente você copia, né? Você contrata o desenvolvedor do teu concorrente e o cara desenvolve a tecnologia para você, né? Então, o que vai trazer sustentabilidade para os negócios não é tecnologia. Tecnologia a gente copia, né? É realmente a gente se ancorar, né, em verdades psicológicas imutáveis, né? Em trazer o que a neurociência, o entendimento de comportamento humano pode trazer aí de benefício para a gente. E aí, já entrando, gente, dentro do plano, né, do modelo de planejamento, e aí eu vou trazer um planejamento mais estratégico, né, um modelo de planejamento estratégico que a gente usa efetivamente nos nossos clientes, mas eu vou trazer também um modelinho de planejamento mais tático operacional, porque a gente sabe que o estratégico ele é composto de várias ações táticas operacionais, né? Então, para vocês saírem daqui hoje com um plano de ação, com uma tarefinha, com atividades e insights, é importante a gente olhar como montar um planejamento estratégico, mas também sair com um planejamento tático operacional, porque a gente sabe que um planejamento estratégico, você não pensa numa aula, você vai ter que construir isso, é uma coisa que demora, então a gente precisa trazer também. E qual que é o objetivo de qualquer planejamento de marketing, de neuromarketing, e que isso vai trazer, consequentemente, um retorno sobre o investimento, né? Qualquer ação, qualquer estímulo de marketing que você coloca no mercado, um estímulo comercial, um estímulo mercadológico, ele precisa endereçar pelo menos um desses três pontos aqui, né? Se não tiver endereçando nenhum desses pontos, é melhor descartar e não insistir, porque isso está sendo dinheiro, recurso jogado fora, né? Então o estímulo ele precisa aumentar o tráfego, né? Trazer mais gente para dentro do teu negócio, né? Sejam novos clientes ou sejam clientes que já foram teus clientes e voltem a comprar de vocês, né? Que é o melhor cliente que existe. A partir do momento que ele já está lá dentro do teu negócio, a gente precisa aumentar a conversão, né? Então, de 100 pessoas que entram no teu site, se duas convertem, o que eu posso fazer para 3 converterem? Né? E aí a gente pode fazer alusão com qualquer negócio, né? Eu usei um site aqui, mas pode ser uma loja física, pode ser um escritório de advocacia que presta serviço, enfim, a gente tem que aumentar a nossa conversão, né? E aumentar o ticket médio. A partir do momento que ele está lá dentro, ele está consumindo 100, o que eu preciso fazer para ele consumir 120, né? E por aí vai, né? Então, esse objetivo ele é muito importante, né, gente? Porque sem isso não tem ROI. E aí aqui, gente, tem um slide aqui bem fundamental da gente entender, que no final das contas, gente, todo resultado de um estímulo mercadológico ele vai depender de uma mudança de comportamento.
e todo comportamento é determinado pelo contexto, né? Pelo ambiente, pelo contexto que você vai colocar a pessoa, não só o ambiente, né? O ambiente é um dos estímulos do contexto, né? E como nós, como empresas, a gente pode mudar o contexto, né? De forma que seja mais eficiente para o cérebro, de que o cérebro goste mais daquela experiência, e aí, consequentemente, esse estímulo ele vai ser mais eficaz, né? Nos comportamentos que a gente deseja dos nossos clientes. Né? E aí a gente está falando de alguns comportamentos aqui, né? Então, tráfego, né? Você ir para a empresa, né? Para a sua empresa, mais clientes indo para a sua empresa, né? A partir do momento que ele está lá, que ele está diante de um estímulo seu, ele ter mais engajamento, ter mais conversão e ter mais retenção, né? O Kotler já falava há 40 anos atrás, né? Que um cliente novo ele custa de 6 a 7 vezes mais do que um cliente já recorrente. Então, a retenção ela é muito importante também para que esse ROI seja multiplicado, né? A partir do momento que o cara vira teu cliente, você precisa manter ele e fazer com que ele compre cada vez mais de você. E aí a gente entra, gente, no modelo, tá, gente? Eu vou mostrar aqui nesse slide todo o passo a passo, tá, gente? Mas eu não gosto da palavra passo a passo, porque o passo a passo ele é didático, mas na prática a gente sabe que não é um passo a passo, né? Muitas vezes você vai estar no passo 5, você vai ter que voltar no passo 1, né? Marketing e vendas e empreendedorismo são áreas muito dinâmicas, né? Então a gente sabe que muitas vezes você está lá fazendo um planejamento bonitinho e tal, e às vezes você tem que voltar atrás, refazer algum estímulo, refazer alguma ação, treinar de volta a tua equipe, enfim, né? A coisa é muito viva, o feedback é muito presente ali. Então, assim, o passo a passo é mais para a gente organizar as nossas ideias e conseguir tirar isso do papel, né? Vejam que isso é vivo, né? Isso vai estar sempre sendo mexido. Eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem rápida os 6 passos, tá, gente? Para não me prender muito aqui na explicação, porque eu quero passar em cada um desses passos para que vocês entendam, tá? Então, o primeiro passo lá a gente precisa entender o nosso posicionamento, e aí existe uma questão que existe um posicionamento ideal, que é como que eu quero que o meu cliente me perceba. Tá? Então, você, com base no conhecimento que você tem dos teus clientes, do teu mercado, você tem um posicionamento ideal, mas você também tem um posicionamento percebido, que não necessariamente ele é igual ao posicionamento ideal. E aí você vai trabalhar ao longo do tempo para que você, cada vez mais, através da consistência, da efetividade dos estímulos, você aproxime, né, o posicionamento ideal, que é o que você planejou, né, como você quer ser percebido pelo mercado, pelo posicionamento percebido, né? Então, posicionamento ideal, posicionamento percebido. Para você saber isso, você precisa entender quem que é teu cliente ideal, porque não dá para agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo, né? Então você tem que ter uma clareza muito grande de quem que é esse teu cliente ideal, né? Como que ele se comporta, o que ele compra, como que ele compra, qual que é o ticket médio, né? E aí você vai focar todos os teus estímulos mercadológicos nesse perfil de cliente ideal. Um outro erro que a gente vê muitas empresas cometendo aqui é que mudanças comportamentais queremos fazer nele. Quando você vai discutir um planejamento com uma empresa, geralmente a gente fala de objetivos quantitativos. Eu quero aumentar a minha receita em 30%, eu quero crescer meu market share em 5 pontos percentuais. Tá, ok, mas o que o teu cliente vai ter que mudar no comportamento dele para que você consiga crescer 30% da tua receita? Né? Esse é o primeiro passo, né? E se você falar que você vai crescer 30%, isso não quer dizer nada. Né? A gente fala aqui, né? O PowerPoint ele aceita tudo, né? Então, um planejamento estratégico dizendo que quero crescer 30%. Tá, mas o que você vai fazer? Que tipo de comportamento que você vai mudar com os estímulos mercadológicos que você vai colocar? Né? Então, essa pergunta ela é fundamental. Né? E quais são as principais barreiras para que esse comportamento aconteça? Então, eu vou dar um exemplo aqui, gente, de uma empresa, né, com essas bebidas vegetais, que está bastante em moda e tal, que é uma categoria bem subdesenvolvida, né? Hoje não é uma categoria muito grande esse perfil de bebidas. E quando a gente olha para cases fora, o que eles estão fazendo? Né? Eles querem promover uma mudança comportamental de colocar isso na rotina, no hábito dos consumidores, dos shoppers, né, das pessoas que compram os produtos deles. Para que isso aconteça, as pessoas precisam consumir mais o produto.
né? Então, essa campanha aqui, ela é muito interessante, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu já até baixei aqui ela aqui no YouTube aqui, e eu vou compartilhar ela com vocês, porque ela tá em inglês, gente, mas assim, dá para entender. Good is that first sip of a silky smooth oat milk latte. How good is a dairy-free smoothie that's high in calcium? How good is whipping and flipping? How good is creamy without the cream? Good is this? What is this? Good. So good. Então, gente, é bem simples aqui e promovendo novos usos, né? Novas formas de usar, receitas, enfim, né? Opa, prática, segura e econômica. Então venha para. Peraí, vou voltar aqui na apresentação. Então, aqui, gente, de uma forma bem objetiva, eles mostram, né, eles promovem essas mudanças comportamentais através desse estímulo que mostra, né, novos usos, né? E isso é explorado não só no filme, né? No filme fica muito tangível, mas quando a gente olha o ponto de venda, o site deles, tem bastante receita, enfim, né? Por quê? Porque eles usaram isso aqui, né? E quando a gente olha para empresas fora do país, isso é muito utilizado, né, gente? A ciência comportamental aplicada, ela é uma realidade em Europa, Estados Unidos, em Ásia, né? Aqui no Brasil, que ainda é uma coisa mais incipiente, que está começando e tal, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para empresas como Amazon, Netflix, grandes empresas de fora do país, a gente vê ciência comportamental assim no board da empresa, né? Não só nos times operacionais, né? Então, você conseguir fazer um planejamento estratégico fazendo essas perguntas é muito importante e é o primeiro passo, né? É o primeiro passo de um planejamento. Um segundo passo é você mapear a jornada do teu cliente, né? Então, tanto os pontos de contato que hoje você trabalha, que já trabalha, como os possíveis pontos de contato que, de repente, você ainda não está trabalhando, né? Então, é aquela pergunta, não, será que eu tenho que entrar no TikTok? Será que eu tenho que entrar nessa nova rede social que apareceu? Será que eu tenho que mandar e-mail marketing? Será que eu tenho que estar bem posicionado no Google? Depende, né? Como que teu cliente te procura, né? Se ele te procurar ali no TikTok, de repente é interessante. Lógico que existe uma limitação de recursos, né? De pessoas, de grana, né? De tempo, né? Então você vai ter que fazer escolhas, mas é importante a gente mapear, né? Como que o teu cliente, como que o teu cliente ideal está te procurando, né? E mapear todos esses pontos de contato para, no final das contas, você orquestrar isso da melhor maneira possível. E aí a gente vai falar dessa orquestração, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, né, com a internet e com o mundo do jeito que está, né, e o comportamento desse cliente cada vez mais omnichannel, essa jornada ela é cada vez mais complexa, cada vez tem mais pontos de contato, e existe uma complexidade muito grande, né? Eu trago aqui um estudo do Google que mapeou aí 5 mil usuários durante 6 meses, e eles assim, assinaram, né, e deram acesso irrestrito ao Google, para o Google traquear todas as jornadas de compra deles durante esse período, e nenhuma jornada foi igual a outra, gente. Até a mesma pessoa comprando a mesma coisa, ela fez outra jornada para comprar. E quando a gente faz uma autorreflexão para as nossas jornadas de consumo, a gente vê isso, né? Muitas vezes, quando você vai comprar uma coisa simples, como, sei lá, vai comprar uma pizza. Às vezes você vai comprar uma pizza porque você passou na frente da fachada, você viu, você entrou, você comprou. Às vezes você vai no iFood, às vezes você vai procurar no Google. Às vezes você vai na casa de um amigo seu e ele vai pedir na pizzaria predileta dele, né? Então, cada jornada ela é única, né? E hoje ela é uma jornada cada vez mais não linear, né? Então, é muito comum a gente ver um consumidor dentro de uma loja física pesquisando dentro do e-commerce e vice-versa, né? E aí eu estou falando de ponto de venda, mas eu posso falar de qualquer ponto de contato da jornada, né? Você vai no Google, você procura, você entra no site, depois você vai no Instagram, aí você volta no site, aí você vai na loja física, enfim, né? O próprio Google divulgou um estudo que, inclusive, eles utilizaram uma grande empresa de ciência comportamental, uma consultoria lá da Inglaterra, para mapear e fazer esse estudo para eles, que eles falam no conceito do middle mess, né? O meio bagunçado, né? Então, hoje não existe mais aquela linearidade que existia antes da internet, né? Então, é complexo, né? Mas a gente precisa entender, né? A gente precisa definitivamente entender essa jornada.
E aí, depois que a gente entende, a gente precisa entender qual que é a dor do cliente em cada ponto, né? E aí, quando eu falo dor, gente, eu até utilizo aqui entre aspas, porque na verdade, assim, é a dor num sentido mais amplo, né? No sentido de tipo, o que que eu necessito nesse ponto de contato? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma jornada real que aconteceu comigo. Que aqui eu entrei nesse Instagram aqui, porque um amigo meu tinha postado no Stories que gostou do restaurante. Eu estava em casa e tal, eu estava num dia que eu estava com fome, eu estava sozinho. Eu falei assim: vou pedir, né, uma massa aqui, porque esse meu amigo postou que, no Stories dele que estava legal. Aí eu cliquei lá, quando eu entrei, só tinha o telefone ali, né, na página ali do Instagram, né? Aí eu desisti, né? Se tivesse um link, eu iria ter feito a compra ali. Mas aí eu desisti, fechei, abri meu iFood e pedi no restaurante que eu sempre peço, né? Ou seja, eles perderam um cliente, né? Perderam uma venda. É, Se tivesse sido bom, como o meu amigo falou que era bom aquela massa, provavelmente eu poderia ser cliente deles até hoje. Então, eles não perderam só uma venda, eles perderam a possibilidade de fazer várias vendas na sequência, né? Por quê? Porque a minha dor ali era ter um link, né? Era facilitar a jornada, né? Então, a gente precisa identificar essa dor para poder tirar essa dor, né? E aí, quando a gente fala de dor, a gente também fala de prazer, né? E a gente tem isso muito presente no nosso sistema cerebral, né? A gente busca maximizar o prazer e diminuir a dor, né? E isso vai aumentar a nossa intenção de compra, né? Essa é uma fórmula da neurociência do consumo que faz muito sentido, né? Então, eu preciso melhorar todos esses pontos de contato, né? E aí aqui eu trago um conceito que eu gosto bastante da ciência comportamental, um conceito do professor Baba Shiv de Stanford, que ele fala que todo estímulo mercadológico ele tem que endereçar 4 poderes, né, para poder ter ali um grande potencial de conversão, né? O estímulo num primeiro momento ele precisa chamar atenção, né? E aí, gente, é legal vocês olharem os estímulos que vocês estão colocando na rua sob esse prisma, né? Se ele não estiver chamando atenção, gente, esquece, né? No mundo de hoje que a gente recebe cada vez mais informação, né? A gente é bombardeado por informação o tempo inteiro, né? É muito comum a gente passar reto por vários estímulos mercadológicos. Inclusive, a gente tem uma aversão natural a algo que seja comunicação de empresas, né? Então, quando eu estou numa rede social, por exemplo, se eu vejo uma propaganda, a nossa tendência é a gente pular, né? Então, se eu não chamar atenção, isso não só numa rede social, né? Num ponto de venda, em qualquer ambiente mercadológico, né? Se eu não chamar atenção, eu nem entro na jogada, né? Depois que eu chamei a atenção desse cliente com esse estímulo, eu preciso fazer com que ele se engaje emocionalmente. Depois eu preciso fazer com que ele entenda, né? Então, se eu colocar um estímulo que às vezes chama atenção, às vezes a pessoa engaja, mas no final das contas ela fique na dúvida do que aquilo significa, aquilo não vai para frente, né? Então eu preciso ser entendível, né? Eu preciso gastar pouca energia do cérebro do cliente para que ele entenda aquilo de uma forma muito tranquila. E por último, mas não menos importante, eu preciso criar algum tipo de memória, né? Algum tipo de associação de memória de marca dentro daquele estímulo, né? Muitas empresas pecam no último poder, né? Porque às vezes você faz uma campanha linda, maravilhosa, você ganha Cannes, mas ninguém lembra que aquela campanha é daquela determinada marca, né? Então, isso, do ponto de vista mercadológico, é um desperdício de dinheiro, nunca vai trazer ROI uma campanha dessa, por mais que seja uma campanha criativa, premiada, e a gente vê muito, inclusive, campanhas que viralizam, né? Mas que não necessariamente passam por esse último bloqueio, e no final das contas é um desperdício, né? E isso, gente, acontece aí em cerca de 1 segundo. Né? Então, o último poder ali, ele é o primeiro poder onde você está consciente, né? Onde a sua racionalização já está presente, né? Então, os outros é muito rápido, né? É muito inconsciente. Então, o neuromarketing ele tem aí um papel fundamental de endereçar, né, e de estudar se os estímulos estão realmente endereçando todos esses poderes. Inclusive, diversas empresas utilizam esse modelo aí até para validar KPIs, enfim. E aí, né, trazendo uma frase do Bill Richards, né, que é um baita neurocientista aí, super consagrado, né? Trabalha com pesquisa com doença de Parkinson, enfim, né? E ele coloca, né? Você pode pensar que é mais provável persuadir com a lógica, mas não.
Nosso cérebro processa as conotações emocionais de uma palavra dentro de milissegundos de leitura, muito mais rápido do que entendemos seu significado, né? Então, antes da razão, né? Como eu comentei com vocês, né? Então, o poder desse estímulo é muito grande, né? Um outro conceito que eu tenho que passar aqui para vocês é o seguinte: isso é um conceito da ciência comportamental, a economia comportamental utiliza muito esse conceito aqui. Existem 4 formas da gente mudar um comportamento. Eu estou mostrando 3 aqui. Por quê? Porque a primeira é você proibir. Né? E nós, como empresas, a gente não pode proibir muita coisa. A gente pode proibir, mal ou bem, a gente pode proibir alguma coisa aqui na nossa casa. Né? Mas na esfera pública a gente não pode, como empresa, a gente não pode proibir nada. Né? Então, né, falando mercadologicamente, eu tirei aqui a proibição. As outras 3 formas de você mudar um comportamento de uma pessoa é você informando, você facilitando, né, o que a economia comportamental chama aí de boosts, ou você mudando a arquitetura de escolhas. Né? Então, você faz algo com que a pessoa tenha uma opção ali diferente, né? E aí é o que se chama na economia comportamental de nudges. Né? Esses conceitos são importantes para a gente pensar nossos estímulos mercadológicos e como que a gente vai desenhar eles para endereçar esse ponto 4 aqui. Aí eu vou mostrar 2 cases, gente, para vocês entenderem um pouquinho o que esse ponto 4 tem que endereçar. E aí, gente, independente de verba, tá, gente? Isso é um outro mito, né? Que às vezes as pessoas, neuromarketing é coisa só para empresas gigantescas. E mesmo a pesquisa, que não necessariamente ela é utilizada em todos os projetos, mas mesmo a pesquisa hoje em dia ela é muito acessível. Mas mais acessível que as pesquisas são os insights. Né? E aí eu trago esse case aqui, que é de uma hamburgueria que é literalmente uma portinha de garagem, né? E o cara foi muito perspicaz, né? E utilizou muito esse conceito, né? O que ele fez, né? Ele tem uma hamburgueria numa cidade pequena no Rio Grande do Sul, né? E ele tem ali o Facebook dele, o Instagram dele ativo com os clientes dele, e tal, uma cidade pequena, as pessoas se conhecem. E aí ele percebeu que um cliente dele estava postando que era um casal, né? Que eles estavam grávidos, né? E aí foto, né? Do casal com a esposa grávida, e aí eles postaram, falaram o nome da criança, enfim, né? E aí o que ele fez? Quando esse casal fez um pedido do hambúrguer, ele foi lá, comprou uma fralda, fez uma cartinha na mão, inclusive citando o nome do bebê, né? E mandou para casa junto com o pedido. Né? Isso, gente, viralizou. Esse case eu peguei num grupo de WhatsApp na época, em 2021, já faz um tempinho, né? E isso viralizou, as pessoas postaram, né? Eu mesmo entrei em contato com o cara, com o dono da hamburgueria, né? Eu fiz questão de conhecer ele. Inclusive, ele era uma espécie de segundo emprego, a hamburgueria, uma hamburgueria muito pequena mesmo. Ele trabalhava, ele era vendedor da indústria de multinacional de bens de consumo, e aí a esposa dele tocava e ele trabalhava à noite com a esposa. Né? Era um plano B que ele queria, né? Obviamente, melhorar ali e depois largar o emprego dele de CLT e virar empreendedor. Então ele estava bem no comecinho, mas ele fazia um trabalho muito bacana, né? No Instagram, com esse cuidado, com os clientes e tal. No final das contas, ele estava entendendo o comportamento humano, né? Engajando emocionalmente, né? Criando atenção, engajando emocionalmente, sendo entendível, né? Criando associações de memória fortíssimas, né? Eu não tenho dúvida que esse casal compra hambúrguer com essa hamburgueria até hoje. Né? E um outro case que eu queria mostrar para vocês, aí um case já de uma empresa um pouco maior, que é um de um varejista do Reino Unido, né? E eu utilizo bastante Reino Unido, porque Reino Unido é um mercado assim que a ciência comportamental está muito desenvolvida, né? A gente tem, inclusive, vários entrevistados no nosso podcast que são ingleses, né? Pessoas de mercado, professores, enfim. Né? E o Tesco, em 2022, ele começou com essa campanha do Better Baskets. Né? Eles tinham um desafio de aumentar aí a penetração de produtos sustentáveis, produtos saudáveis, né? Que são produtos que entregam mais margem para o varejo de maneira geral. E eles criaram esse selinho do Better Baskets e fizeram toda a comunicação visual, né, dos produtos Better Baskets com esse selinho. E aí foi bem interessante que foi feita uma pesquisa de neuromarketing lá, e eles fizeram uma pesquisa com um estímulo de Belvita, que é um produto da Mondelez, um estímulo normal, assim, né, de marketing, vamos dizer assim, e esse estímulo do Better Baskets, né, que fala mais com o ambiente de ponto de venda. E aí, o mesmo produto teve 69% a mais de conversão
quando esse estímulo foi direcionado para esse ponto de contato, onde ele identificou o que era interessante de fazer no ponto de venda, né? Então, ele identificou a dor e ele tirou a dor, né? O cliente, o shopper dele, né? O freguês da loja dele, ele não está interessado em energia positiva que começa aqui. Ele não lê isso no ponto de venda, mas ele lê que tem menos de 100 calorias. Isso ajuda ele a racionalizar e tomar uma decisão mais segura, né, e comprar mais Belvita no final das contas, né? Então, alguns cases aí para a gente utilizar isso aí. No final das contas, o que ele fez aqui? Ele mudou a arquitetura de escolha. É o mesmo produto, na mesma loja, ele mudou a arquitetura de escolha e ele conseguiu mudar esse comportamento. Mais pessoas colocaram o Belvita no carrinho. E aí, o quinto ponto, gente, eu vou trazer um case aqui de uma empresa grande também, mas a gente tem que ter essa preocupação, independente do nosso tamanho de empresa, tamanho de orçamento, é você repetir, né? Então, a gente tem duas formas de aprender, né? Isso é um conceito muito forte na neurociência. Ou você aprende por emoção, por um impacto emocional, né? Então, quanto maior o impacto emocional, maior é a chance de você aprender, né? Ou por repetição. Se você consegue juntar os dois, melhor ainda, né? Então, quando você vê grandes campanhas de propaganda, as campanhas históricas aí do mundo da propaganda, elas tinham as duas, né? Ela tem um engajamento emocional muito forte e ela repete, né? Então, assim, até quem não era nascido na época da campanha dos mamíferos da Parmalat conhece a campanha dos mamíferos da Parmalat e até hoje associa com a Parmalat, que até faliu e depois voltou com a campanha dos mamíferos, né, que foi lá na década de 90. E tinha muito engajamento emocional, né, porque eram os bichinhos, os mamíferos e tal, e tinha muita repetição, né? Você ligava o intervalo da Globo, você abria a Veja, você ia no ponto de venda e tinha lá os mamíferos da Parmalat. E aí eu quis trazer um case agora mais recente, né, da Inglaterra, novamente, né, da Budweiser, né? Então eles fizeram ali um patrocínio ali da seleção inglesa, né? Então a cerveja oficial da Inglaterra, e em todos os pontos de contato, né, eles repetiram, né? Então isso, gente, vai gerando, né, ao longo daquela jornada que é cada vez mais complexa, com cada vez mais pontos de contato, o engajamento e a repetição. O engajamento emocional e a repetição, que vai gerar, no final das contas, a associação de memória que a gente tanto quer e que ela é necessária dentro daqueles 4 poderes para que, efetivamente, a conversão, a mudança do comportamento que você esteja querendo promover aconteça. E aí, gente, por último, mas não menos importante, a gente tem aí o sexto passo, né, que é uma coisa muito negligenciada hoje em dia, né, porque na correria do dia a dia das empresas, né, você planeja e faz, e você esquece de checar e agir, né? O PDCA é um conceito aí que quem estudou administração estudou no primeiro ano da faculdade, é básico do básico do básico, mas ninguém consegue hoje na correria do dia a dia efetivamente fazer e ter um aprendizado organizacional, né? Muitas vezes às vezes o aprendizado está na pessoa, não dentro da organização, né? Então você fazer isso de forma contínua, né? Uma cultura aí de growth, de experimentação, de teste, aprendizado, de erro, acerto, vamos capitalizar os erros, né? Isso é fundamental para você tá sempre girando a roda de forma positiva e sempre melhorando, né? A gente fala que quem trabalha com marketing, com vendas, com empreendedorismo, a gente não tem bola de cristal, né? Por mais assertivo que seja, por mais pesquisa que você faça, você está sempre suscetível à interpretação das pessoas que são inúmeras, né? Então, através da ciência comportamental, a gente pode trazer hipóteses mais assertivas, né? Com menos chances de erro, mas a gente vai estar sempre testando e vai estar sempre aprendendo e vai ter que estar sempre melhorando, porque senão o ROI nunca vai vir, né? E o ROI de forma crescente ele só vem se isso acontecer, gente. E aí, como eu falei no começo, esse modelo, né, de planejamento, e aí eu vou colocar ele aqui na tela de forma um pouco mais completa. Opa! Ele não é uma receita de bolo, porque não existe receita de bolo, e quem vende receita de bolo é canastrão, mas ele ajuda você a organizar
um pensamento, um planejamento, e você precisa, né, obviamente, trabalhar nisso, nos dados que você já tem, no conhecimento que você já tem dos seus clientes, para que você consiga fazer esse planejamento. Só que a gente sabe que o planejamento estratégico ele é composto de várias ações táticas, ações operacionais. Então, eu trouxe um outro modelinho aqui, que é um modelinho bem simples, que o Walmart utiliza, né? O Walmart, para quem não sabe, é o grande varejista aí do mercado norte-americano. Apesar deles não terem dado muito certo no Brasil, eles são gigantescos, né? A maior empresa em receita no mundo até hoje, durante mais de 15 anos, a receita do Walmart nunca ninguém conseguiu passar, né? E eles têm muita ciência comportamental lá, e eles têm esse modelinho para o dia a dia deles, né? Então, você ter, né, um problema, um desafio, um objetivo, já ciente da mudança comportamental que você quer promover. Você cria uma hipótese, né, para você fazer uma intervenção mercadológica baseada aí nos conceitos das ciências comportamentais, né? Aí você testa, você efetivamente faz uma pesquisa quando for um grande lançamento ou uma campanha grande, enfim, você pode fazer pré-testes, né, para conseguir colocar estímulos mais assertivos no mercado. Ou às vezes, quando é uma coisa um pouco mais simples, você, né, e o digital proporciona muito isso, você coloca um teste, né, um teste AB na rua e vamos que vamos capturar dados, vamos fazer PDCA, e aí você vai ter um entendimento, e aí você vai abandonar, modificar ou escalar, né? Para tangibilizar essas ações, né, do dia a dia, né, eu gosto muito do 5W2H, né? Então você perguntar, né, o que você vai fazer, por que você vai fazer, e aí o porquê tem muito a ver com a mudança comportamental, né? Onde você vai fazer, quando que você vai fazer, quem que vai fazer, como que vai ser feito e quanto que vai custar. E muita coisa aqui, gente, vai ser de graça, né? Vai ser, obviamente, de graça não, porque vai demandar um tempo de algum colaborador da sua empresa ou de você mesmo, né? Mas muita coisa, por exemplo, aquele estabelecimento lá que não tinha o link do WhatsApp ou o link de um menu virtual ali, de um e-commerce, enfim, ele não precisava gastar nada para fazer isso, né? E aquilo ia gerar mais conversão, ia endereçar todos aqueles aspectos do planejamento lá, né? Então, eu acho que aqui o desafio que a gente sempre faz, em toda aula eu sempre trago esse modelo aqui, gente, vocês têm que sair com algumas ideias, né? Então, à medida que eu fui falando, provavelmente vocês devem ter tido algum insight de alguma coisa que vocês queiram fazer, né? Coloquem isso no papel e se comprometem em fazer, porque se vocês não fizerem, a live aqui vai ser legal, bacana e tal, a gente teve um tempo legal aqui, mas vocês não vão aprender, vocês não vão reter, né? Porque a gente só retém depois que a gente estuda, que a gente aplica, né? É o modelo 70-20-10, né? 70 você vai aprender fazendo, 20 você vai aprender observando e 10 você vai aprender aqui na parte conceitual aqui, né? Na parte da educação, né? Então tem que ser feito, né? Para que as pessoas retenham, né? Isso tem muito a ver com uma ementa que a gente criou, né? E aí a gente queria lançar em primeira mão aqui para vocês, né? Que a gente precisava começar, né, a ter esse contato, como a Cibele comentou, de troca com vocês, né? Então, não só o podcast, o canal do YouTube, mesmo o grupo de WhatsApp que promove uma troca, mas a gente precisava dar a cara, né? A gente precisava mostrar isso, né? E a gente dá aula em vários locais aí, mas a gente não tinha esse momento com o nosso público, né? Com o público do podcast, que depois veio para o grupo e que hoje também está no nosso canal do YouTube. E aí a gente desenvolveu uma ementa, né? Primeiro uma ementa fundamental, e aí, gente, aqui são macrotópicos, tá? Não necessariamente isso aqui, cada tópico desse é uma aula. Pode ser uma aula, pode ser meia aula, pode ser 10 aulas, né? Eu vou mostrar para vocês todos os tópicos que a gente vai apresentar para vocês, né? E aí aqui são conceitos mais fundamentais, né? De entender o que é neuromarketing, a gente aprofundar um pouquinho mais nesse modelo de planejamento estratégico e tático, né? Com mais tempo, com mais cases, com mais debate. A gente entender o conceito de inteligência de negócios, de uma cultura orientada para dados, a gente entender as diferenças de pesquisa entre a pesquisa tradicional, a pesquisa de Big Data e a pesquisa de neuromarketing, a gente entender as inúmeras possibilidades de pesquisa de neuromarketing, né? A Cibele trabalha com isso há anos, né? Nós somos representantes aí da RealY, que é uma empresa de pesquisa, tem diversas possibilidades aí para a gente entender o que dá para fazer com pesquisa de neuromarketing, e diferente do que se prega, não é tão caro, não é tão inacessível, né? E aí aqui a gente fala assim conceitos mais básicos,
básicos, né? Para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? A gente nivelar o conhecimento. E aí depois a gente entrar em metas específicas, né? Então a gente falar de branding, né, então de neurociência, ciências comportamentais aplicadas ao branding, né, a gestão de marcas, e aí sempre trazendo insights da neurociência, mas sempre com cases discutidos, né, para que vocês tenham os insights e consigam entender como tangibilizar isso. A questão da criação publicitária, né, então copywriting, a direção de arte, né, o que a gente pode trazer de insights da neurociência, da ciência comportamental. O marketing de conteúdo em redes sociais, né, gente? Hoje não dá para se falar em marketing sem falar nisso, né? Toda empresa tem essa necessidade, seja B2C ou B2B, né? Tem que se gerar um conteúdo de qualidade para estar cada vez falando mais com o teu público-alvo. Né? A parte de trade de shopper market, né? Então olhando para ponto de venda físico e digital, né? Então olhar esse mundo omnichannel e como que a gente pode fazer estímulos no ponto de venda cada vez mais assertivos. A gente falar sobre gestão de preço, gente, preço é uma ciência, né? Você entender como você precificar com base em valor e como que você utiliza a ciência comportamental para isso é fundamental, né? É papel do marqueteiro entender de precificação, gente, né? Lembrem dos 4 P's lá, né? Então esse é um tema bem profundo. A gente precisa falar de inovação, né? Marketing faz inovação, empreendedor faz inovação, né? E aí a gente traz a metodologia do Design Thinking, né? A Cibele tem esse curso numa pós-graduação que só isso aqui são diversas aulas, né? E isso que é o legal, né, gente? Isso aqui, na verdade, isso aqui é uma pós-graduação, né? No final das contas, cada tópico desse aqui dá inúmeras discussões, inúmeras possibilidades de aulas, né? Então é bem profundo aí, é uma proposta aí que a gente vai dividir com vocês. A parte de vendas, né? Negociação, né, gente? Então, assim, entender, por exemplo, teoria de negociação de Harvard, né? Mas não o passo a passo, o quê, né? Mas o porquê, né? Entender como que o cérebro entende aquele passo a passo para que você entenda o porquê e você consiga, né, ter o jogo de cintura ali necessário para fazer uma negociação, né? Não só Harvard, né? Todas as metodologias consagradas em spin selling, AIDA, Bunch, enfim, né? Tem inúmeras possibilidades aí da gente discutir e a gente, nesse caso, discutir cases, né? Técnicas, fazer dinâmicas de grupo, enfim, tem inúmeras possibilidades de conteúdo, né? E a parte de gestão de pessoas, né? Pessoas, né? O que eu chamo lá de 5º P, né? São necessárias, né, para você orquestrar, você precisa das pessoas para conseguir colocar bons estímulos mercadológicos, para poder ter um bom atendimento para o cliente, né? E a neurociência e as ciências comportamentais podem agregar muito também na questão da liderança, da gestão de pessoas, trabalho em equipe, enfim, inúmeras possibilidades aí de temas. E aí, gente, a gente lança aqui para vocês em primeira mão. Tá 8h59, vou passar um pouquinho, talvez uns 5 minutinhos, gente. Mas assim, eu queria pedir desculpa até do começo lá que a gente, né, atrasou, né? Mas vamos tocar aqui rapidinho. A gente vai trazer então uma comunidade, né? Que a gente quer promover todo esse conteúdo com vocês, né? Dentro dessa comunidade. A gente pensou muito antes de lançar essa comunidade, né? A gente está há 3 anos com o podcast, a gente sempre falou, eu e a Cibele, dessa possibilidade. E à medida que a gente foi amadurecendo, que a gente foi entendendo como o ser humano, né, e o adulto aprende, né, e a neurociência nos ajuda muito nisso, a gente viu que tem diversas falhas no modelo de ensino atual do assunto no Brasil. Né? Quando a gente fez bastante curso fora, tanto eu quanto a Cibele, e a gente viu que lá fora eles ensinam de forma diferente. Né? E aqui no Brasil a gente vê muito conteúdo curioso, é área cerebral, é isso, é aquilo, e no final das contas você não consegue aplicar aquilo, né? Fica aquele conteúdo curioso, bacaninha e tal, mas que você não consegue tirar do papel, né? E aí a gente foi na neurociência aplicada à andragogia, né, que é a educação dos adultos, e a gente trouxe uma série aí de benefícios, né? O primeiro deles, gente, esse é fundamental para vocês entenderem como que a gente vai ajudar vocês a aplicar. A gente então vai ter uma semana de aula ao vivo, então encontros curtos, tá, gente? 1 hora, a gente sabe que a agenda de vocês é super corrida, né? Então encontros à noite, 1 horinha, a gente sabe também que tem família, tem uma série de compromissos, né? Então uma semana a gente vai dar aula e outra semana a gente vai fazer mentoria. Então a gente vai estar sempre alternando isso. Por quê? Porque a mentoria, que vai ser uma mentoria em grupo, ela vai ajudar você a se comprometer
a tirar as ideias que você teve durante a aula, do papel, né? Então, vamos dizer aqui que a gente deu uma aula sobre branding. E aí você teve uma baita ideia de fazer algo diferente na marca que você está lançando e tal, né? Aí você traz a tua dúvida na mentoria na semana seguinte, né? Para que a gente, né, tanto eu quanto a Cibele, quanto o grupo, a gente discuta e possa ajudar vocês a implementar, né? A tirar isso do papel, né? Então, isso é fundamental na construção aí desse aprendizado e desse ROI. Obviamente que a gente vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo para quem for da comunidade, não só o nosso grupo que vai continuar aberto, mas vai ter um grupo fechado, né, com discussões diárias em cima dos cases dos participantes. Então, o pessoal já vai alimentando ali para a gente depois debater com mais profundidade na mentoria em grupo. A gente também vai estar sempre fomentando ali com cases atuais, enfim, né, uma coisa bem customizada ali dentro do grupo. A gente vai se colocar à disposição de co-criar esse produto junto com vocês, né? Então, eventualmente, pessoal, vamos fazer a próxima aula, vai ser uma aula de negociação, mas de repente é uma dor de todo mundo, um conceito que não ficou tão claro. Não tem problema, vamos fazer essa aula desse conceito, vamos aprofundar mais, né? Então não tem nada engessado, né? A gente quer co-criar junto com a comunidade essa ementa, todos esses encontros, né? As aulas e as mentorias, né? Vamos eventualmente, né, à medida que a coisa for tomando uma proporção, proporcionar encontros presenciais, happy hours, né? A gente sabe que o mundo virtual ele tira muito do networking, né? Então, nós que somos, né, da geração que viveu o físico, né, a gente sente muito isso, né? E essas propostas de plataformas de EAD, você perde o network. Então, a gente quer sim também promover o encontro pessoal, porque ali as pessoas trocam cartões e muitas vezes fazem negócios ali dentro da comunidade. A gente vai também olhar muito para gamificação, né? Ciência comportamental usa muito gamificação, né? E aí a gente vai disponibilizar prêmios aí, como mentorias individuais, pesquisas de neuromarketing. A gente vai estar sempre inventando algo ali para estar prestigiando a nossa comunidade, né? E o conceito de lifelong learning, né, gente? Eu acho que esse é um conceito, né, que é o aprendizado contínuo ao longo da vida. É um conceito que eu acho que toda pessoa tem que ter, né? A gente não pode deixar de aprender. Eu acho que no dia que a gente deixa de aprender, a gente deixa de ter vontade de viver, né? De trabalhar, né, de produzir, né? Então a gente vai ter esse produto de forma contínua, né? E aí, gente, assim, a nossa ideia é realmente iniciar essa comunidade de uma forma super acessível. A gente quer realmente dividir conhecimento com vocês e promover esse lifelong learning com esse ROI, né, com essa aplicação, né, a gente quer ver muitos cases da comunidade, né, eu acho que isso que vai, no final das contas, nos pagar, né, vai ser quando a gente começar a ver vocês a terem cases, né, então a gente fez um preço super em conta, né, a gente viu, assim, hoje, o que a gente vai promover muito mais do que uma pós-graduação, né, gente, porque isso aqui vai ser contínuo, né, e a gente está cobrando um preço super, assim, tranquilo, né? Então a gente viu que a gente vai colocar o produto de R$ 119,90 por mês agora nesse início, nesse lançamento, por R$ 49,90 por mês, né? Para as compras aí até o dia 30/6, depois provavelmente 30/6 a gente vai aumentar um pouquinho e tal, para o início oficial acontecer dia 1/8. Então, 1/8 é o início oficial, a primeira aula da comunidade, né? Aí começa a aula, mentoria, toda quinta-feira, né? Às 8 horas. Né, que foi até um horário que o próprio pessoal do grupo lá votou, né? Mas durante esse período aí, né, esse finalzinho de junho e julho, à medida que as pessoas forem entrando, a gente já vai montando nosso grupo de WhatsApp separado, a gente já vai começar a fomentar aí o conhecimento da galera, e aí dia 1/8 a gente efetivamente começa, né, com R$ 49,90 no mês no cartão ali, né, de forma recorrente, né? E a pessoa também pode sair, né, e ter essa flexibilidade de querer sair. A gente fez ele no Eduz, tá, gente? Aí, Sibeli, se você puder compartilhar o link ali no chat, acho legal que às vezes a pessoa está vendo no celular ali. Já tá lá, João, já tá Ah, lá. legal, legal. Que aí, às vezes, né? Às vezes a pessoa está no celular, não consegue ler o QR Code.
Então é isso, gente. É isso que a gente tinha para passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado um pouco, conseguido tangibilizar. Obviamente que dentro de cada um daqueles macrotópicos a gente vai entrar em viés, a gente vai entrar em conceitos de economia de energia, em conceitos cognitivos, neurotransmissores, todos os insights possíveis e imaginários aí da neurociência, da ciência comportamental, mas sempre com essa pegada mercadológica, gente. A gente não quer ser acadêmico. Né? A nossa proposta não é acadêmica, a nossa proposta é mercadológica. A gente quer que vocês apliquem, a gente quer que vocês tenham ROI, a gente quer que a gente construa cases juntos. Né? Isso que no final das contas vai valer a pena. Né? Então é muito nosso posicionamento, nosso podcast ele tem muito essa pegada, né? A gente sempre dá aquelas cutucadas, né, Sibeli? Tipo, como é que aplica? Me traz case, né? Quem acompanha o nosso podcast aí sabe, né? Porque a gente sabe que a dor do mercado realmente aplicar, né? E a gente quer que vocês ganhem dinheiro no final das contas, né? Um investimento aí que com certeza é insignificante perto do ROI que vocês podem ter aí com o conteúdo que a gente vai disponibilizar. Beleza, gente? Eu acho que eu vou abrir aí um pouquinho para perguntas. Não sei se, Beli, você conseguiu filtrar aí algum tipo de pergunta do pessoal. Vi que tem 53 mensagens no chat, talvez algumas ali daquele começo ali que foi conturbado, né? Mas, enfim, vamos que vamos. A principal dúvida aqui, João, que eu estou falando é sobre, tipo, começo, meio e fim. E o que eu estou explicando é que é uma comunidade que é um lifelong learning e que é uma coisa sem... eu vou fazer uma analogia bem nada a ver, como estudar a Bíblia, não tem fim, né? Porque esse assunto não tem fim na Não tem fim. realidade, né? Não. Na verdade, não é um curso, é uma comunidade onde a gente vai ter as trocas. Então, essa é a pegada. Uhum. Se vocês forem ver a ementa, gente, a ementa ela tem uma proposta cronológica, né, de início, meio e fim, mas é que cada assunto daquele, ele se subdivide em várias aulas, né? Então, pô, vamos falar de vendas de negociação. Pô, dá uma pós-graduação. Né? A gente tem, inclusive, aulas, pós-graduações disso, né? A gente dá aula em pós-graduação daqueles subtópicos ali, né? Retomar aqui um pouquinho os subtópicos, né? Mas É, Design Thinking é um módulo que você dá na São Camilo, por exemplo, né, Sibeli? uhum, sim. A Ariane está pedindo para voltar a ementa, por favor. A ementa começa aqui, né, Isso. na ementa fundamental, né? A ementa fundamental é a conceituação, né? A parte mais de fundamentos ali para a gente colocar todo mundo no mesmo patamar de discussão. Né? Então, falar de dados, de formatos de pesquisa de neuromarketing, falar de forma mais profunda do que a gente está falando hoje aqui, né? Que é o modelo de planejamento, porque isso vai ser a base de todo o ROI que vocês vão ter, né? Do aprendizado, das ações que vocês vão colocar na rua, né? Tanto o planejamento estratégico quanto o planejamento tático. Né? E aí depois a gente entra nas específicas, onde a gente passa pelas disciplinas de marketing e vendas, né, e gestão de pessoas, né? Então, gestão de uma forma bem ampla, né? Então, branding, criação publicitária, marketing de conteúdo, trade, gestão de preços, inovação, vendas e negociação e gestão de pessoas e liderança. Né? Então, esses são macrotópicos. E isso, gente, não quer dizer que, de repente, às vezes pode aparecer um outro tópico aqui. De repente, dentro da comunidade, a gente entende que, de repente, tem um tópico que a gente não contemplou. Por isso que eu falo na questão da cocriação. Né? Então, às vezes, assim, vou chutar aqui, pode aparecer uma necessidade da gente falar, sei lá, de finanças comportamentais, né? Que é a área da ciência comportamental que estuda investimento, né? Como que a gente investe e tal. Né? Eu e a Cibele, a gente não é especialista, mas a gente pode buscar um especialista, como a gente busca para o nosso podcast, e fazer uma aula especial sobre o tema. Por que não? Né? Então é aberto, né? Não tem nada engessado aqui, né? A nossa proposta realmente é criar algo baseado no que a gente acredita que o adulto vai aprender e vai ter ROI com isso. Mais alguma dúvida, Cibele, que teve do pessoal? Não, eu compartilhei aqui a ementa no chat, para quem, enfim, quiser ver. Uhum.
E eu compartilhei também o link aqui da Eduz, vou compartilhar novamente, porque pode ter perdido aí para frente. E como eu falei, a gente vai disponibilizar tanto a gravação quanto todos esses detalhes no nosso canal do YouTube, Uhum. que eu também compartilhei aqui o endereço. Mas para quem, enfim, putz, eu esqueci e tal, é muito fácil. É @neuro tracinho auto marketing. Sem É bem ING no fácil. final. Sem NG, marketing. Marketing, porque é o mercado neuro, né? É uma coisa que a gente, conceito aí que a gente criou. Então, acho que era isso, né, gente? Eu acho que, né, não sei se ficou alguma dúvida aí. Eu acho que contamos com vocês. A gente fez isso com bastante carinho e, como eu comentei, a gente já está 3 anos falando disso, né? E a gente falou, não, precisamos lançar, né? Só o podcast ficou pequeno, né? Apesar de que o podcast ele continua crescendo e tem excelentes números, mas a gente falou, não, a gente precisa dar cara, a gente precisa trocar mais com o nosso público. E como a gente vende mercado, né, e a gente atende ainda muitas empresas, a gente sabe as dores de quem está no dia a dia, né? A gente sabe que o PDCA ele não acontece porque às vezes a gente não tem recurso, né? Não tem tempo, não tem pessoas, né? Então a gente quer facilitar isso para vocês, né? Fazer com que realmente um curso se pague, né? E só para citar assim, né? Teve uma vez que um chefe meu, eu estava conversando com ele no aeroporto de Belo Horizonte. A gente tinha ido visitar um cliente junto. E aí eu estava fazendo um curso, e aí eu cheguei para comentar com ele, né? Tipo, todo empolgado, né? Ah, tô fazendo um curso tal, não sei o que e tal. Aí ele me olhou assim, ele falou assim: tá, mas o que que você vai fazer para esse curso se pagar? E aí, na época, foi um choque, assim, para mim, né? Porque eu sempre gostei de estudar, né? E aí eu falei, não, estou fazendo porque eu gosto do assunto, né? Mas aquilo me fez refletir, né? E aí, todo curso que eu fiz depois daquele dia, eu fiz ele se pagar, né? E hoje eu vivo disso, né? Então, é isso que a gente quer proporcionar para vocês. É um curso que se pague, não é só um curso, é uma comunidade, é mentoria em grupo, gente. Assim, um dos nossos produtos é mentoria, né, individual. E a gente, assim, eu posso abrir para vocês, né? A gente cobra bem caro por essa mentoria individual, né? E R$ 49,90 por mês vai, 4 cervejas, né? Três, né? 3 cervejas dependendo do bar, né? Então, realmente, a gente quer muito trocar com vocês e por isso que a gente pensou nisso e esse que vai ser o nosso legado aí daqui para frente. É importante frisar, né, João, que você já falou, mas assim, esse nossa primeira turma, então ela vai ter uma condição especial, mas não é isso que a gente vai praticar depois. Então Sim. essa é a ideia. Uhum. A gente sabe que o produto vale mais, né? A gente está fazendo realmente como oferta de lançamento e privilegiando um público que está aí mais próximo da gente. E é isso, gente. É isso. Muito obrigado. Vou interromper aqui o Aqui compartilhamento. O Rafael tá perguntando que cadê aqui? Quem foi pioneiro vai continuar pagando mesmo durante os anos? A gente não tem um modelo de negócio ainda, mas a gente quer privilegiar quem nos prestigiou aqui no começo, claro, né? Sim, sim, com certeza. A Nathalie, estou no zero dessa área, vou tirar proveito? Com certeza, com Sim. certeza. A ementa Aí, fundamental lá é exatamente para isso, né? A ementa fundamental é para nivelar o conteúdo de todo mundo para depois a gente ir para as discussões mais profundas. também tem as mentorias também, né? Sim. Onde nada melhor do que a gente vê na prática como é que resolve os problemas.